Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, começando mais uma sementeira, mais um momento de palavra, mais um momento de estarmos diante do nosso Deus em oração, buscando a face do nosso Senhor. Eu quero agradecer você que está aí nos assistindo, você que está aí com sua família nesse momento tão maravilhoso de ser ministrado por Deus por uma palavra na sementeira. Eu quero te agradecer porque sei que o Senhor já está presente aqui. Já compartilhou essa sementeira, esse momento? Eu quero fazer esse pedido a você. Esses dias nós fizemos aí o desafio e eu quero desafiar novamente. Acessou o link? Não deixe de assistir. Assista a mensagem, compartilhe a mensagem e assim que você compartilhar, volta para cá e aqui nos comentários você vai dizer: eu compartilhei a palavra do meu Deus. E vamos fazer esse trato todas as vezes que você estiver aqui com a gente, seja na sementeira, seja no estudo. Manda para os grupos de família, mande para as pessoas, bombardeia lá os seus contatos com a palavra de Deus. Essa é uma forma de você, nesses tempos de isolamento, apresentar a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus vizinhos, falando do amor do Senhor. Então, bem, nós estamos aqui na sementeira falando do amor de Deus. Eu quero orar pela sua vida, porque daqui a pouquinho teremos uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, e estaremos aí sendo ministrados pelo nosso Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, acompanhe a oração. E logo em seguida, daqui a pouquinho, teremos uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Deus de amor, te agradecemos por esse momento, mais uma sementeira, mais um momento tão especial de buscar a Tua presença, de estarmos na Tua palavra, de podermos ministrar o Senhor na vida das pessoas. Queremos te pedir, ó Deus, por todos aqueles que estão aí compartilhando, ministrando a palavra do Senhor através do compartilhamento desta mensagem, desta live. Que o Senhor possa nos abençoar e ministrar no nosso coração a Tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus, daqui a pouquinho eu volto com uma palavra de Deus para o seu coração. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo.
quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Que maravilha, querido! Já compartilhou esse momento? Olha como é bom ser igreja, né? Como é bom estar com você, como é bom entrar na sua casa, como é bom estar na sua família, como é bom poder estar aí. Eu queria te dar um abraço, olha aqui, ó, um forte abraço no seu coração, na sua família. Eu tenho certeza absoluta que quando passar tudo isso, estaremos ainda mais fortes. O nosso amor, o nosso vínculo, a nossa comunhão estará ainda mais forte, porque eu creio que Deus, Ele tem cuidado da nossa vida. Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. E hoje vamos falar sobre o versículo de número 7. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Vamos falar sobre um homem maravilhoso da Bíblia, que nós escutamos falar sobre ele desde pequenininho, Noé. Vamos aprender sobre fé com a vida desse homem de Deus chamado Noé. Bem, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, que tema espetacular é esse de fé. Como é bom falar sobre esse assunto. É um assunto riquíssimo, vasto. E aqui na Galeria da Fé nós encontramos exemplos de homens e mulheres de Deus que, através das suas atitudes, da sua vida de temor ao Senhor e obediência a Deus, demonstraram ser pessoas de fé. E estão aqui na Galeria da Fé. E eu quero hoje pensar com você nas atitudes desse homem, esse homem tão inspirado por Deus, chamado Noé. Preste atenção comigo que Noé tem algumas posturas diferenciadas. E as posturas diferenciadas que Noé teve tinham uma razão. Como nós temos falado esses dias, o princípio da atitude é a fé. O que baseia a fé é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, balizando as atitudes do homem, faz com que os homens tenham boas práticas de vida e assim obtenha bom testemunho diante das pessoas. Então, o que Noé fez? Quais foram as atitudes de Noé? O que eu posso aprender com Noé para o meu dia a dia? Porque você pode pensar assim: mas isso, pastor, foi lá no dilúvio, foi muito distante, está muito longe da minha realidade. Não está. O dilúvio, tudo que aconteceu, a forma que aprendemos com aquela história e com aquele exemplo, ele é totalmente aplicável em nossos dias. E é esse o desafio. Primeiro nós vamos entender um pouquinho sobre Noé e o que ele fez, e depois vamos fazer um paralelo com o nosso dia a dia, com a nossa vida e nossas atitudes. Vamos para o texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Já nessa primeira parte do capítulo, do versículo, nós vamos observar uma sequência de coisas que nos impressionam. Olha, entenda o seguinte: pela fé,
Noé divinamente instruído. Instruído de quê? De coisas que ainda não haviam acontecido. Pela fé, Noé foi instruído por Deus sobre coisas que ainda não haviam acontecido. Isso aí já me mostra, já me traça uma linha de atitudes e de ações que eu preciso ter. Mas vamos lá. Noé, ele é escolhido por Deus porque ele era uma pessoa justa diante da sociedade. O tempo em que ele vivia era um tempo de total depravação. Noé estava vivendo no meio de uma sociedade totalmente perversa, corrompida e pecaminosa. Noé se separa com atitudes de justiça, de forma temerosa, buscando agradar a Deus. Então Deus escolhe Noé para poder inspirá-lo de forma divina, divinamente inspirado por Deus. Noé, ele não tirou as ações que ele tomou simplesmente do nada. Nós temos batido muito aqui e dito que fé não é achismo. Fé não são pensamentos aleatórios. Fé é algo que tem um fundamento. E o fundamento para que Noé tomasse aquelas ações era a inspiração de Deus para a vida dele. Deus inspirou Noé, instruiu Noé, e ele divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que iriam vir, ainda não tinham acontecido. Ou seja, Deus revela coisas que iriam acontecer a Noé. Deus traz fatos que haveriam de acontecer. Você sabe muito bem do que nós estamos falando, do dilúvio. Não chovia naquela época. Naquela época a vegetação era regada pelo orvalho e ali eles conseguiam se manter em umidade e conseguiam, sobreviver. Agora, não havia chuva e Noé promete um grande dilúvio. Deus, através de sua palavra, fala, vai acontecer um grande dilúvio por conta de uma coisa. Deus queria mostrar a sua justiça para o povo. Noé, então, faz uma arca, ou seja, ele atende ao chamado de Deus e ao propósito de Deus. Noé faz uma arca para poder obedecer à voz do Mestre, do seu Deus. E através da sua obediência, olha o que está escrito aí no finalzinho do versículo. E por conta dessa obediência, assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. E aí eu chego na minha vida e na sua vida. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar, o que tem sido a sua instrução? O que tem instruído o seu coração? O que tem sido a nossa palavra de instrução? Muitos estão vivendo de acordo com o seu bel prazer. Eu quero fazer o que quiser, eu quero agir da forma que eu quiser, eu não estou ligando para nada, muito menos para a vontade de Deus. Hoje é dia de fazermos essa análise, porque se eu digo que tenho fé, se eu digo que vivo da fé, se eu digo que creio em Deus, então se eu creio em Deus, eu me submeto à sua vontade. Se eu creio em Deus, eu me submeto aos seus mandamentos. Se eu creio em Deus, eu me submeto ao senhorio de Deus para a minha vida. É simples, é só fazer isso. Se eu estou obedecendo a Deus, eu me submeto à vontade desse Deus para a minha vida. E eu quero perguntar a você, o que tem instruído você dia a dia? O que tem feito você aprender a viver no seu dia a dia? É os seus achismos? É aquilo que você acha que pode fazer e que não pode fazer? É aquilo que você acredita, O pau que nasce torto nunca se direita, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. O que está instruindo você? Noé, ele dá o exemplo de instrução. Ele era instruído de forma divina, ou seja, as orientações, diretrizes, tudo da sua vida vinha de Deus. Deus.
Deus era a base da fé de Noé. E aqui nós vamos entender o seguinte, que pela fé, por conta dessa instrução que Deus trazia para a vida dele, ele pôde então tomar atitudes de fé, pautadas na vontade de Deus. Algo que vai acontecer, que eu não sei se vai de fato acontecer, mas eu creio porque Deus me deu a instrução. Então eu quero dizer para você que quando nós somos instruídos por Deus, nós temos ações que nos levam a agradar a Deus com o nosso posicionamento. Fé está diretamente ligada com o nosso posicionamento. Não é o que temos falado aqui? A fé é a palavra de Deus que baliza, que traz um entendimento correto para as nossas boas obras. E aí as nossas boas obras servem de bom testemunho para os outros. E isso é fé. O que Noé fez aqui foi algo simples. Fé. Ele cria, ele acreditava em Deus e Deus, por meio disso, ele salvou a família de Noé. E aí eu quero entrar mais uma vez no nosso dia a dia. A nossa atitude de fé pode salvar a nossa família. A sua atitude de fé hoje pode salvar a sua família. A sua atitude de fé hoje pode separar a sua família do meio de uma geração corrupta, incrédula e pecadora e trazer a sua família para perto de Deus. A sua atitude de fé, você precisa crer que Deus está no controle da sua vida, que Ele é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer na instrução de Deus para você. E termino aqui declarando isso. Olha o que Deus disse. Deus disse que foi por conta dessa fé, por causa dessa fé, em razão, em virtude desta fé, Noé, ele foi herdeiro da justiça. Uma vida justa. Deus fez justiça através da vida de Noé. Você vai ver a justiça de Deus em sua vida quando você começar a viver por esta fé. E esta fé que nós estamos falando aqui não é achismo, não é o que eu penso. Não é aquilo que, eu tive um sonho, Não. É uma fé equilibrada, pautada na vontade de Deus, na instrução de Deus. Não foi o que o texto está falando aqui? Olha, Noé, divinamente instruído por Deus. Divinamente instruído. Não eram homens que davam a instrução, não eram pessoas que davam a instrução, não eram, qualquer um que falava. Noé recebeu a instrução de Deus para que a sua família viva esse fruto da fé, que é a justiça. Eu te convido a viver pela fé. Eu te convido a ter atitudes que vão introduzir você na fé. E aqui nós concluímos dizendo, Noé teve uma postura diferente dos demais. Mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Mas todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo fala, eu falo. Todo mundo veste, eu visto. Todo mundo está assim, eu também estou assim. Espera aí. Vivemos pela fé? Então entendemos o seguinte. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Isso é viver pela fé. Não é porque os outros fazem que eu faço. Não é porque os outros dizem que eu digo. Não é porque os outros estão se prostrando que eu vou me prostrar. Não é porque os outros estão tomando tais atitudes que eu tenho que seguir o fluxo deles. Não. Noé é essa demonstração. Ele, pela fé, agradou a Deus por ser separado. E aí, nós entramos em um dilema que eu quero deixar bem claro para você.
Ser separado não é excluir pessoas. Ser separado não é tratar mal pessoas. Ser separado é estar em meio às pessoas, sabendo que as atitudes delas não podem me influenciar. Eu não posso ser influenciado pela falta de fé. Eu preciso influenciar com o meu bom testemunho e a minha postura de fé. Quero pedir a Deus para que você influencie a partir da sua família, a partir da sua casa. Você seja um influenciador, que a sua família, que a sua vida, que os seus filhos, sua esposa, que todos da sua casa sejam impactados pelo seu testemunho de fé. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus de amor, te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor fez com Noé, possamos receber a sua instrução, possamos caminhar de acordo com a sua instrução, possamos ainda mais, Deus, ter uma atitude diferenciada diante de uma geração perversa e contaminada, que possamos ser diferenciados, que possamos ser influenciadores e não influenciados, que a nossa fé leve-nos a viver o melhor do Senhor nessa terra e experimentar da Tua justiça para as nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Não esqueça, compartilhe essa palavra de fé, porque Sementeira é um lugar de crescimento e estamos aqui para proporcionar isso a você e a sua família. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir.